Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Então, pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula da semana. Acabamos semana passada locação e agora aqui, então, já entramos em contrato de fiança. Fiança tem muito a ver com locação, não pelo tipo de negócio em si, mas porque, em geral, é uma das garantias mais utilizadas no âmbito do contrato de locação, né? Tem essa simbiose aí entre locação residencial, urbana e comercial e fiança. Até porque a Lei 8245 tem regras pesadas aí para fiança, né? Quer dizer, deixa um fiador muito vinculado, né, patrimonialmente ao contrato. Então, é uma segurança muito interessante para o credor. O nosso contrato de fiança, ele está lá nos artigos 818 a 839 do Código Civil. Ele é uma garantia pessoal, fidejussória, e como tal, todo o patrimônio do devedor, fiador, responde, né, pela dívida que ficou em aberto com o credor. O papel do fiador, no caso, é suprir um risco, né? O risco da insuficiência de recursos do devedor principal. É para isso que ele é uma garantia. Ela forma dois contratos, né? Fiança sempre são dois contratos, um que é o principal e o outro é fiança. A fiança liga o credor do principal com o fiador. Não há um contrato entre devedor e fiador, o que é uma garantia legal, dizendo que o fiador pode se ressarcir com o devedor acerca daquilo que ele acabar tendo que pagar, né? De qualquer forma, é uma obrigação imperfeita, né? Porque o fiador ele não gera o débito, né? Então, não há uma relação de débito, o que existe é uma relação de responsabilidade, qual seja, né, que é ser acionado para pagar a dívida de terceiro, que no caso é o devedor. Mas tudo bem, ninguém é forçado a ser fiador, né? Por N motivos a gente pode ser fiador, pode ser por amizade, pode ser por parentesco, e pode ser por interesses indiretos, né? Normalmente, quando uma empresa realiza algum negócio, numa posição em que ela é devedora também, se costuma pegar os sócios como garantidores, né? Seja numa locação, seja num empréstimo bancário. A fiança existe para além da locação. Você pode botar um fiador num contrato bancário, só que, claro, não tão extenso assim, não tão vinculado de forma, né, como ocorre com a locação. Então, vamos destrinchando a fiança por itens, né? Por alguns tópicos. O primeiro tópico aqui, afora essa parte mais geral, né, diz respeito às espécies de fiança. Nós temos a fiança convencional, que é uma fiança celebrada por meio do acordo de vontades, é o contrato de fiança propriamente. A fonte dela é o acordo de vontades. Nós temos a fiança dita legal,
Não é que a lei impõe uma fiança, mas é que quando a garantia ela é constituída a partir do dispositivo legal, né, daquela previsão da lei de uma garantia, e essa garantia é a fiança, a gente chama ela de legal. Vocês viram lá em contrato de compra e venda, artigo 495 do Código Civil, que se o comprador caísse em insolvência, o vendedor podia se negar a entregar o bem, né? Como é que eu vou entregar o bem para um comprador insolvente? Ele não vai me pagar e ainda vai desaparecer com o bem, né? Então, esse vendedor poderia pedir uma garantia do adimplemento, né? Então, me dá uma garantia que eu te dou o bem, né? Aí, qualquer coisa, eu executo a garantia. E se essa garantia for uma fiança, aí a gente chama de fiança legal, porque o nascedor dela é essa previsão legal. E aí ela acaba sendo constituída. Podia ser uma outra garantia, né? Mas no caso ali, uma fiança. Nós temos também a fiança judicial, quando a fonte dela é uma garantia exigida processualmente. Às vezes, para você conseguir uma liminar, né, remover alguém de um terreno, ou conseguir buscar um bem para colocar na sua posse, o juiz fica meio com medo assim, da liminar, porque vai que depois ela seja revogada, né? Aí esse que está sendo desapossado, esse réu no processo, né, ele vai sofrer um prejuízo. Então, para garantir que ele possa ressarcir um pouco desse prejuízo com uma ordem liminar, que depois seja revogada, o juiz pode pedir uma garantia, né? Porque daqui a pouco o devedor não tem para pagar, não tem. Eu preciso de um remédio que custa 10 mil por mês. Aí tu vai lá, despacha contra um operador de plano de saúde, e aí tá. E se depois isso é revogado, tá, como é que fica? Aí a pessoa não tem para pagar, então o juiz, não, quem sabe tu me dá uma garantia, né? E aí eis que entra um fiador em jogo, né? Aí a liminar é revertida, né? É cassada, e ali está ele para, enfim, suprir, né, esses prejuízos aí sofridos pelo réu nesse processo, né, que acabou virando o vencedor do processo. Quando ela tem essa fonte processual, né, a gente diz que essa fiança ela é judicial. Há também aqui uma outra modalidade, que é a chamada singular, fiança singular, que é quando existe somente um fiador. Existe somente um fiador. E também, por fim, temos a fiança conjuntiva, conjunta, aliás, fiança conjunta, chamada de cofiança, onde a gente tem mais de um fiador. Nós vamos falar sobre isso depois, de novo. Quando você tem mais de um fiador como garantidor de um contrato, de regra, eles são solidários. Quer dizer, eu posso cobrar toda a dívida de qualquer um deles. Às vezes, para reforçar, né, que vai ter dinheiro suficiente, eu peço 2 fiadores. Então, quando existe mais de 2 fiadores, nós temos a figura da cofiança. Ok aqui? Um outro tópico diz respeito à natureza jurídica. Natureza jurídica do contrato de fiança. No primeiro item aqui, nós já vimos, né? Nós vamos colocar que ele é um contrato acessório. Então, ele não existe por si próprio. Ninguém faz um contrato de fiança isoladamente, sem estar vinculado a um outro negócio jurídico. E aí tem uma regra, né, clássica, né, que aí se repete no artigo 824 do Código Civil. Nulo principal, nula fiança.
Se o contrato principal que deu origem à fiança for nulo, ela também cai, não prevalece. Até porque nem teria como, né? Uma vez nulo, o efeito é ser inexistente, né? Tinha uma regra no Código Civil de 16 que dizia o seguinte, artigo 59. O acessório segue o principal. Até hoje existe isso. A sorte do acessório depende do principal. E aqui, nesse ponto aqui, tem dois fatores aqui interessantes. Um deles é o fato de que você pode ser fiador num contrato feito por incapaz. Artigo 824. Porque, claro, né? Então, quer dizer, eu quero alugar uma casa para uma pessoa incapaz. Aí, pelo fato dela ser incapaz, ela não pode ter um fiador. Se ela está sendo bem representada ou assistida, essa incapacidade dela está suprida. Então, por que não afiançar um contrato de um incapaz desde que legítimo? E tem uma outra regrinha aqui, que é o artigo 588 do Código Civil, que fala sobre o contrato de mútuo, empréstimo em geral de dinheiro. O mútuo feito a menor, se você emprestar dinheiro a menor, você não pode cobrar do fiador desse menor. Eu estou vendo aqui um menor não representado, né, não assistido. Então, um mútuo feito a menor não pode ser cobrado do menor nem do fiador dele. Tá? E essa regrinha aqui, 588, costuma cair em provas da OAB e outras, não sei, tem uma paixão por essa regra aqui. O mútuo feito a menor não pode ser cobrado do menor nem do seu fiador. Ponto. Outra questão aqui, o fato de que a fiança ela é unilateral. Mais um motivo da roubada dela. Só tem obrigações para o fiador. Da mesma forma, ela é gratuita. O fiador não é remunerado para ser fiador. Ele só tem o direito de se ressarcir com o devedor se achar patrimônio com o devedor. Mas ele não é remunerado para estar ali. Um outro item importante aqui é que a fiança é um contrato formal, ainda bem. É um contrato solene. Então, no mínimo, tem que ser escrito. Pode até ser escrito particular, mas no mínimo tem que ser escrito. Consoante dispõe o artigo 819 do Código Civil. Então, ainda bem que é assim, porque aí a fiança não é presumível. Não existe fiança verbal. É um contrato tão restritivo, imagina se existe verbal. Daqui a pouco alguém está me acusando aí de ser fiador de algo. Então, pelo menos a fiança, se não está escrito e assinado pelo fiador, não tem validade. E ela pode estar embutida no meio do contrato principal, né? Pega ali uma partezinha e destaca a fiança, aí já vem junto no instrumento principal, ou faz um contrato separado, não há problema. E um outro item aqui importante, dentro dessa natureza jurídica, é que a fiança ela é subsidiária. Então, de regra, a fiança, quando nós temos um só fiador, ela é subsidiária. Depois nós vamos falar de uma figura chamada de benefício de ordem, artigo 827 do Código Civil. Benefício de ordem. O que é isso?
É uma prerrogativa que o fiador tem de, antes de ser executado, indicar bens do devedor. Então, se o fiador pode primeiro indicar bens do devedor para serem executados, é porque ela não é solidária. Se você é um devedor solidário, você não tem defesa. Perante o credor, você pode ser acionado para pagar a dívida por inteiro. Então, ela é de regra subsidiária, sem que seja necessário constar alguma coisa. Isso aí já é uma garantia legal que pode ser até derrubada. Mas, em princípio, se nada for falado, ela é subsidiária, então o fiador pode primeiro indicar bens do devedor, por conta do chamado benefício de hora. Alguma dúvida aqui? Ok, então. Um outro item é o item dos requisitos subjetivos. Requisitos subjetivos da fiança. Aqui, esse tópico ele se divide em dois fatores. Um deles é dos impedimentos. Então, diante das restrições patrimoniais que alguém carrega sendo fiador, sendo responsável por uma dívida, para que o trabalho dessa pessoa não seja comprometido ou afetado, tem regramentos específicos, profissionais, que dizem que pessoas não podem prestar fiança em razão de ofício ou função. Então, tem pessoas que, por lei, não podem ser fiadores. Agente fiscal não pode ser fiador, leiloeiro não pode ser fiador, para não ter o patrimônio comprometido, enfim, isso não atrapalhar o exercício da função. Mas tem outras categorias aí que impedem a pessoa de ser fiador. Para quem vai ser fiador é ótimo, né? Porque daí vem aquele sobrinho lá e diz, tio, quer ser meu fiador? Aí tu diz, não posso. A lei aqui da minha função diz que eu não posso ser fiador. Aí o cara sente que valeu a pena ter feito o concurso e ter virado, né? Ter assumido aquela função. A Marilés pergunta, o fiador então indica bens do devedor para ser acionado a pagar? Isso, de regra, considerando que o fiador é subsidiário. Mas não significa que isso te salvou de tudo, né? Tu vai tentar indicar bens, mas tem que existir esses bens, né? Se não existir bens, não funciona daí, né? Bom, até aí tudo bem. Agora aqui tem um outro tema mais detalhado, que diz respeito aos cônjuges e a fiança. Cônjuges e a fiança. O contrato de fiança, por ser justamente essa figura aí restritiva patrimonialmente, ele exige, para sua validade completa, a outorga uxória ou marital, quando o fiador é casado. Então, o credor, a primeira coisa que tem que buscar é isso. O fiador é casado, então precisamos da autorização do cônjuge dele. Pode dar uma rubricada no contrato, assina, serve como testemunha, enfim. Ao fazer isso, está dando anuência. E de onde é que vem essa obrigação? Essa obrigação vem do artigo
1647, inciso 3 do Código Civil. 1647, inciso 3 do Código Civil. Então, a fiança depende, para sua validade, do consentimento do outro cônjuge. Aí vem as perguntas. E se não der o consentimento? Se o outro cônjuge não der o consentimento? Se ele não der o consentimento, a fiança é anulável. Anulável. Tinha uma época aí que se dizia que ela era parcialmente anulável, porque na hora de cobrar ficava preservado a meação do cônjuge, né, que não deu autorização, mas a parte daquele que é o fiador e poderia ser penhorada para pagar a conta do contrato principal. Então tinha uma celeuma disso. Mas depois isso foi sendo eliminado, tem até súmula 332 do STJ. Súmula 332 que diz o seguinte: a falta de consentimento do cônjuge do fiador anula toda a fiança. Então, quer dizer, eu não consigo nem cobrar do patrimônio todo do casal e também não consigo cobrar do patrimônio do fiador. Porque se ele era casado, eu tinha que ter pego o consentimento. Bom, mas aí tem o seguinte. Eu estou dizendo que é anulável, não que não é nulo. O que é nulo já arranca errado. Já não tem muita salvação. Agora, o anulável, não. Porque daqui a pouco diz ali o artigo 1649 do Código Civil, que ela pode ser suprida. Ela pode ser confirmada. Então, daqui a pouco, o cônjuge não deu autorização no início do contrato, mas passou-se um tempo, ele vai lá e autoriza. Então, ele confirma, aceita o contrato de fiança. Então, o anulável foi sanado. Bom, mas aí, se não é o caso de anular, não é o caso de sanar o anulável, em que tempo pode ser pedida essa anulação? Essa anulação, ela sofre um prazo decadencial, porque toda anulação é uma desconstituição, né? É uma ação desconstitutiva com prazo em lei. Então, ela pode ser anulada com prazo decadencial em até 2 anos após o término da sociedade conjugal. Artigo 1649 do Código Civil. 1649. Então, quer dizer, isso faz com que o cônjuge que não deu autorização não precise processar o outro durante o casamento. Pode deixar para fazer lá quando houver o divórcio ou quando o outro morrer. São formas de extinguir a sociedade conjugal, a morte de um dos cônjuges ou o divórcio. Então, daqui a pouco vai levando, aí o sujeito morre, aí ele entra com a ação de anulação em até 2 anos depois da morte do fiador. Ah, mas e se quiser entrar durante o casamento? Pode entrar, não tem problema. O prazo só não... Oficialmente ele não está correndo, mas também não é impeditivo que possa entrar com a ação. Mas aí alguém vai perguntar. E se é união estável? Como é que fica? Aí pergunto para vocês, o fiador não é casado, mas ele tem uma união estável. A validade da fiança depende do consentimento da ou do companheiro. O que é que vocês acham?
Alguém quer testar? Eu acho que não. A colega Paola, então, se o sujeito ele tem união estável, a validade da fiança não depende do consentimento da companheira, é isso? Eu tô chutando, né? Eu acho que não. Não. Alguém mais quer? Eu também acho que não exige o consentimento na união estável. Eu acho que exige. Eu acho que não exige, se eu não me engano, no semestre passado já foi discutido isso no Civil 4, né? Se eu não me engano, o professor que dava essa matéria tinha dito que não precisava da autorização, mas eu posso estar enganado. O que acontece, né? Por mais que o STF esteve tentando derrubar as questões aí de união estável e casamento, né, que dividem uma da outra, o que faz sentido, né? Porque a Constituição reconheceu a Lei de 88 como entidade familiar. Se tu reconhece o Instituto, para que tu vai deixar ele em segundo plano? Quer dizer, tem um que é melhor. Pode ter duas relações de família, mas um é melhor do que o outro. Mas por quê? Qual é a diferença? A questão é que um começa de forma mais formal e o outro informal. Mas tudo bem, não vou entrar no mérito disso, porque senão a gente vai longe falando sobre a filosofia do casamento e união estável. A questão é que a união estável, até que outra coisa se resolva, se ache, ela implica que o sujeito se apresente como solteiro. Então, se o sujeito está ali solteiro, eu não vou investigar se o sujeito tem uma união estável. Mas aí, daqui a pouco, ele tem. Na hora de ser cobrado, ele tem. Aí tem o STJ se manifestou, já se manifestou no sentido de que, se existe união estável, não é preciso o consentimento do companheiro. Mas isto só vai implicar o patrimônio desse fiador no âmbito da união estável. Quer dizer, não há uma invasão ainda na ameação do outro companheiro que não deu o consentimento e talvez nem saiba que existe fiança. Então, digamos assim, na união estável, a fiança fica meio válida. Só pega o patrimônio que realmente pertence ao fiador, ainda que ele tenha uma união estável. Mas não tem essa invalidade, a anulabilidade que atinge o casamento. Então, a gente pode entender que o casamento foi mais bem protegido do que a união estável, sendo que o Código Civil de 2002, quando entrou em vigor, já tinha união estável. Mas o legislador ali fez uma série de ressalvas que depois do STF tem derrubado uma a uma, mas mais no foco do direito de família, né? Aqui nós estamos falando do direito de família vinculado ao contratual. Ok aqui? Bom, mas aí tem o seguinte. Mesmo o sujeito casado sempre tem que pedir autorização para o cônjuge dele? Ou tem alguma alternativa aí que não precise do cônjuge para validar uma fiança? Alguém quer arriscar? Separação de bens. Isso aí, o colega Gustavo apontou ali para nós. Regime da separação absoluta de bens, cada um com seus problemas. Então, quer dizer, se eu quiser ser fiador para empenhar meu patrimônio, que no eventual divórcio não seria partilhável com a ex-cônjuge, eu faço. Então, o regime da separação total de bens, que ele, você pode escolher na hora de casar lá, dispensa o consentimento para a validade da fiança. E ainda tem mais uma. Patrimônio de só um deles, como diz a Marilesa. E ainda tem mais uma. E se o cônjuge não quer dar, porque não quer dar? Quer dizer,
Não vou dar meu consentimento por um motivo, por demais, subjetivo. Uma motivação um pouco justa, por assim dizer. Mas vamos pensar aqui. O rapaz, né, com seus 20 e poucos anos, quer sair de casa, quer se expandir, né, quer também ter a sua vida meio que sozinho. E aí ele quer alugar, né? Ainda não entrou direito no mercado de trabalho, entrou, mas ainda não ganha tanto. Não tem dinheiro para um financiamento, vai começar alugando. Aí ele precisa de uma garantia. E aí a garantia é uma fiança. Aí ele vai lá e pede para o pai dele, e o pai dele, não, claro, vou lá, vou te dar a fiança, né? Vou avaliar, vou fomentar esse teu projeto de crescimento, né? Aí a mãe desesperada, que não quer que o filho saia de casa, né? Aquela síndrome do ninho vazio, né? Que também, inconscientemente, vamos dizer assim, né? Não quer quer parar o tempo, né? Como se isso fosse possível, não dá o aval. Não vou dar o consentimento. Mas, né, sem esse consentimento não tem, o credor não vai aceitar. Uma alternativa, né, se não houver o diálogo racional, é ingressar em juízo, provar que essa negativa é abusiva, e aí o juiz supre a autorização com a declaração dele, né, e permite, então, concede uma validade à fiança, artigo 1648 do Código Civil. Eu nunca vi isso na prática, né, porque é um barracão brabo, né? Mas que pode ser derrubada negativa. Acaba o casamento depois da ação. Olha, é uma ponderação interessante do Gabriel. Mas às vezes não, sabe? Às vezes sai que uma ação judicial que tem tudo para implodir com o convívio familiar, às vezes ela serve de insight, né? Aquela parada que a pessoa recebe e ali ela começa a refletir, se ela tem capacidade de reflexão. Se ela tiver capacidade de reflexão, até pode ser interessante, mas justamente porque precisava de uma pressão mais forte. Mas senão também já acaba tudo, né? Aí já todo mundo quebra os pratos, mãe briga com o filho, briga com o pai, aí é aquele horror. Também pode acontecer. Alguma dúvida, gente? Bom, um outro tópico é o da extinção da fiança. Extinção da fiança. Quais são as formas de extinguir a fiança? Bom, tem a forma mais natural, é escoado o prazo, né? O principal sendo quitado, acaba a fiança normalmente. Mas essa daí até não interessa tanto, porque isso é o padrão normal, aí não precisava de lei para dizer o óbvio, né? A fiança se extingue com o pagamento do principal. O que a gente precisa aqui é de problemas, pequenos os problemas que as pessoas não sabem resolver, aí o legislador e a jurisprudência e o judiciário vão tentar resolver. Aí o primeiro deles é a morte do fiador. O primeiro motivo para extinguir a fiança é a morte do fiador. A partir do momento em que ele morre, se extingue a fiança, é claro que o espólio dele está obrigado com o débito que foi gerado até o dia da morte. O fiador pode desistir de ser fiador
Já vou chegar lá. Não é bem desistir, tá? Mas eu já vou chegar lá. Ele pode se exonerar. Nós vamos ver se tem elementos para essa exoneração ser viável. Fugida da fiança. Então, a partir do momento que ele morre, né, aquelas dívidas que vierem depois não afetam mais o patrimônio do falecido. Mas se tinha alguma coisa em aberto, sim, vai afetar o espólio do fiador. O fato do fiador morrer não acaba o contrato principal. O contrato principal continua. Pode ser que tenha mais de um fiador, ou o credor chegue para o devedor e diga, olha, tu tem mais 30 dias para me trazer uma outra garantia. Aí sim, se tu não trouxer, a gente acaba. Mas não existe esse automatismo. Morreu o fiador, acabou o principal. Bom, mas aí o que acontece? Tem um artigo bem interessante lá no direito sucessório, que é o artigo 1792. 1792. E ele tem uma expressão que vale para muita coisa. Até as forças da herança. Ninguém paga a dívida de morto. Que pode acontecer que você não ganhe muita coisa ou não ganhe nada porque o morto deixou dívidas. Se o morto deixou dívidas, os credores vão atrás do patrimônio do morto para cobrar essas dívidas. Até as forças da herança, artigo 1792 e 836. Então, o credor cobra em cima do patrimônio do fiador morto que existe. Se sobrar alguma coisa, reparte com os herdeiros. Se não sobrou nada, ainda ficou devendo, azar, pega o que pôde e não cobra o resto, porque ninguém paga a dívida de morto. Ninguém paga a dívida de outro. Então, essa é uma primeira forma. Uma segunda forma de levar à extinção da fiança. Concessão de moratória pelo credor. Concessão de moratória pelo credor. Artigo 838, inciso 1 do Código Civil. Artigo 838, inciso 1 do Código Civil. O que é moratória? Moratória é uma dilação de prazo. Tu suspende ali o pagamento da dívida durante algum tempo e depois tu volta a cobrar. Se for para voltar a cobrar com juros e correção do período em que ficou isento de pagamento, é roubada. Foi isso que fizeram os bancos no ano passado. A pessoa está com problemas por causa da pandemia, perdeu o emprego, tudo bem, vamos dar 3, 4 meses de moratória, em que ela não paga, eles empurram a dívida para frente e carregam com juros e correção monetária. E aí, obviamente, a dívida fica maior. Então, tem que ver bem se isso realmente é interessante. Mas a questão aqui é, oferecida a moratória ao devedor principal, como é que fica o fiador? Se não pegar o consentimento do fiador, ele pode se exonerar, isso extingue a fiança. Ele fica, né, claro, vinculado até o que se somou ao momento anterior à moratória, mas o resto que vier dali, aí ele já está fora. Artigo 214 do STJ diz o quê? Fiador não responde, súmula 214 do STJ. Fiador não responde por obrigações de aditamento do qual não anuiu. Então, mexer no contrato principal sem anuência do fiador é gerar o risco de perder o fiador. Ele pode pedir para se retirar.
Parecida com essa, nós temos o caso do artigo 366 do Código Civil. Que fala da novação. Vocês lembram lá de obrigações? Obrigações 2, formas de extinção da dívida, de implemento. Uma delas é novação, você extingue uma dívida anterior e cria uma nova. O banco costuma fazer muito isso, né? Extingue a anterior e cria uma nova, um valor maior, mais juros, mais correção, transforma num elefante branco. Já estava ruim de pagar antes, imagina agora. Se fizer novação sem falar com o fiador, eu libero o fiador. No máximo, ele responde o que tinha de dívida em aberto até o momento antes da novação, e depois o que vier, ele está fora, pode pedir para se retirar. Aqui se aplica também a súmula 214 do STJ. Aditar contrato sem consentimento do fiador leva à extinção da fiança. Ele pode pedir a exoneração. Não que ele precise extinguir, pode continuar. Não foi informado, tudo bem. Ele pode até anuir com isso. No momento posterior, enfim, não há problema. Mas se ele quiser sair, ele pode. E aqui tem mais 3 itens nesse tópico, extinção da fiança. Um deles está no 838, inciso 2. E ele tem um nome meio esticado. Frustração da subrogação legal do fiador nos direitos e preferências. Frustração da subrogação legal do fiador nos direitos e preferências. Uma das vantagens do fiador, das poucas que ele tem, na medida em que ele paga a dívida do devedor, ele recebe do credor as preferências que esse credor tem, os privilégios que esse credor tem. Daqui a pouco, se esse contrato aí tinha uma outra garantia, tinha uma hipoteca em cima de uma casa do devedor. Na medida em que o fiador paga essa dívida, ele se transforma no titular dessa hipoteca. Aí eu vou ser fiador de um devedor que também tem um imóvel hipotecado dele, então ele não vai poder depois dizer que tem a proteção do bem de família, porque a hipoteca derruba o bem de família. Mais dia, menos dia, eu vou cobrar dele. Marilês pergunta: qualquer alteração no contrato principal sem anuência do fiador, pode o fiador pedir exoneração? Qualquer aditamento contratual, né, que traga uma mudança do conteúdo do contrato, né? Porque às vezes você tem uma alteração mínima ali. O pagamento vai ser na cidade tal, muda para outra. Tem que ser algo que diga respeito ao conteúdo do contrato, né? E aí torne ele também mais penoso, o fiador, mais difícil para ele. O ideal mesmo é sempre pegar a anuência, né? Mas aspectos mais de prazo, sim. De prazo, sim, pergunta a Maridez, porque às vezes um prazo esticado ele torna a dívida maior, né? Ou às vezes tu estica um prazo e isto se torna ainda mais prejudicial para o devedor. Aí mesmo que ele não vai conseguir pagar. Ou aí ele se aproveita para não pagar também. Então o credor tem que ficar esperto, né, de pegar essa anuência para não tentar empurrar esse aditamento goela abaixo para o fiador. E aí, nesse caso que eu estou falando, da frustração de subrogação legal, daqui a pouco eu tenho um credor que abre mão de uma das garantias, tinha uma hipoteca lá em cima de uma casa do devedor e ele, não, eu libero a hipoteca. O fiador olha aqui, pô, mas daí tu me aniquilou. Tu vai cobrar de mim e quando eu for cobrar dele eu não vou achar nada. Então, quer dizer, aqui tu fulminou toda a fiança. Se ele quiser, ele sai sem dever nada, sem pagar nada. E tem mais um outro item aqui.
mais dois, né? Um deles é aceitação de dação em pagamento pelo credor. Aceitação de dação em pagamento pelo credor. Artigo 838, inciso 3º. O credor aceita objeto diverso do que é devido. Dação em pagamento, vocês viram também como forma de pagamento lá em obrigações 2. O devedor tem que pagar 100 mil reais, não tem 100 mil reais em dinheiro, aí oferece o carro. Ah, quem sabe tu leva esse meu carro aqui que custa 95 mil e dá quitação geral. Aí o credor aceita, pega o carro. Adimplido, extinguiu o contrato principal e a fiança também. Aí daqui a pouco esse carro lá é parado numa blitz ou vem uma ordem judicial e retira o carro desse credor. O credor quer reativar a fiança e para cima do fiador, não adiantou nada, o pagamento que ele fez lá não teve efeito nenhum, então eu vou cobrar de ti. Não. Artigo 838, inciso 3º, tu aceitou a dação, o problema é teu, vai cobrar o crédito agora só em cima dele e eu estou liberado. Ok aqui? E aí tem mais um item. Retardamento da execução do devedor. Retardamento da execução do devedor. Artigo 839, Código Civil. Como eu disse, um dos benefícios aí que o fiador tem é o fato de ele ser subsidiário, de regra. E aí, ao invés de pagar, ele vai lá e indica bens do devedor. Então, vamos dizer que o fiador é citado para pagar a dívida lá, e ali na defesa dele, ele diz, benefício de ordem. Tem uma casa dele livre, tem um carro, tem dinheiro no banco. Pode ir lá executar esses bens. Hein? Pode executar direto o devedor, ele é bem solvável. Aí o credor o que faz? Não faz nada, fica parado, deixa o processo parado, 6 meses, 10 meses. Aí quando ele resolve agir, o devedor já vendeu tudo. E aí ele se volta lá para o fiador. Pois é, ele vendeu tudo. Vendeu porque tu deixou. Porque quando eu te indiquei na época, tu podia ter feito a penhora e seguraria tudo isso. Quando eu te indiquei e eles eram livres, ali eu me liberei. Não tem mais nada para cobrar de mim. Boa sorte para tentar cobrar dele. Ver se tu acha alguma coisa. Então, se não agir essa omissão do credor, dava isso aí. Também, exoneração do fiador. Bom, e aí o que acontece? Ô, professor, se começa o processo e o devedor já está citado e tudo mais, se ele vender os bens dele depois da citação, não tem problema, tem que ser penhorado antes? O fiador, quando ele indica bens do devedor, esses bens devem existir e estar livres. Se quando ele indicou já não tinha mais isto, aí não valeu a indicação dele. Sim, sim. A questão é, uma vez que tu indica e o outro não faz nada, a passagem do tempo é algo que vai contra o credor, né? Porque ele deixou o tempo fluir, né? E tem algum prazo, assim, mais ou menos? Tantos meses? Não tem um prazo em lei, né? Mas tem ali uma certa racionalidade, né? Eu não vou indicar hoje e amanhã não existe mais, né? Mas eu estou indicando para ele, daqui a uma semana ele age, mas daqui a pouco, passou 2, 3 semanas e o sujeito já está escondendo o patrimônio, bom, aí tu deixou de agir. Acho que cabe aqui ao credor agir o quanto antes. Não pode dormir em berço esplêndido, porque senão daqui a pouco ele não consegue nem pegar o fiador. É interesse dele cobrar, acionou o fiador, então vai lá e cobra. Ok? Bom, aí tem o seguinte, né?
Ocorrendo essas hipóteses, você pode dizer para o credor, olha, estou me exonerando da fiança, porque ocorreram hipóteses legais e estou indo embora. Se o credor não quiser aceitar isso, aí nós vamos ter que fazer o quê? Ação de exoneração de fiança. Nós vamos ter que ir para o judiciário. Eu posso usar ela nos casos de fiança sem limitação de tempo. Eu entrei numa fiança com prazo indeterminado, chega uma hora que está ficando caro isso, eu quero ir embora. Não tinha um prazo me vinculando, né? Aí eu comunico o credor, estou me exonerando, e fico mais 60 dias vinculados ao contrato. Depois acabou toda a minha obrigação. Se somou até ali, ok. O que vier depois não é mais meu. Artigo 835 do Código Civil. Aí vem a versão radical, né? Que é o nosso fiador da Lei 8245. Lei 8245 de 91. E por que eu falo versão radical? Porque lá o artigo 39 diz, salvo disposição contratual, em contrário, a garantia se estende até a devolução do imóvel. Quer dizer, se não botar uma cláusula lá dizendo que a fiança se acaba por algum motivo, eu estou vinculado até eu conseguir devolver o imóvel, até o imóvel voltar para o credor. E eu já tive que fazer uma ação de despejo pelo fiador. O sujeito estava lá ocupando, não sei do imóvel, não pagava, e o credor sabia que tinha um fiador, ficou na dele, não reagia, e o taxímetro correndo, né? Mês a mês. Mais juros, correção, multa, até que a gente conseguiu fazer o despejo do sujeito. E aí tu entrega o imóvel, paga todos os aluguéis, né, em aberto, né? Talvez tenha que fazer algum reparo, não, é um horror. É um horror isso, né? É desesperante a situação do fiador. A exoneração do fiador pode ser motivo para encerrar o contrato? Depende do contrato, né? Daqui a pouco você fez lá um contrato principal dizendo que se não houver o fiador X, ou com a saída dele, o contrato se extinguiria a partir do momento que ele está. Uma certa justificação isso, né? Mas em princípio não. Em princípio a exoneração do fiador leva o quê? A possibilidade do credor pedir uma outra garantia. Se o outro não trouxer a garantia, aí sim você rescinde. Aí sim você acaba o contrato. Esse é o caminho mais normal. Assim. E também vou usar da ação para esses problemas que eu falei, né? Os artigos, esses incisos do artigo 838, a novação, enfim. Se não houver um aceite ali, né, normal ali por parte do credor, eu vou ter que entrar com uma ação para me exonerar, dizendo que eu saí do contrato pelos motivos ali, né, elencados. Ok, aqui? Um outro tópico. Características e peculiaridades. Aí nós vamos lá. Primeira delas. Benefício de ordem. Ou benefício de excursão. Benefício de ordem ou benefício de excursão. É a regra. É a regra
É a regra que diz que a fiança simples com um só fiador, ela é subsidiária. Então, uma vez demandado o fiador, a defesa dele ele indica bens livres do devedor e no mesmo município. Né? Artigo 827 do Código Civil. Não adianta indicar, ele tem um terreno no interior do Amapá. Imagina como é que eu vou penhorar isso aí. Pedir uma carta precatória que não vai chegar nunca. Aí vou ter que agilizar com alguém lá também, um gasto enorme. É bens livres e no mesmo município. Aí o credor tem a obrigação de começar executando primeiro esses bens do devedor, sob pena de acabar me exonerando como fiador. Bom, ela vale sempre, sim. Eu disse que é a regra, não disse que ela é blindada, né? Então, artigo 828 do Código Civil, ele diz o quê? Não se aplica essa regra. Não se aplica o benefício de ordem se e isso acontece em muitos contratos, se o fiador renunciou expressamente. Renuncia ao uso do benefício de ordem. Em geral, o credor acaba botando isso no contrato para o fiador não ter uma... estou te indicando os bens do outro. Ele já quer cair matando no fiador. É assim, se não quiser, não seja fiador. Ou também, se o fiador se declara ali como devedor solidário, aí ele é solidário com o devedor, aí eu posso cobrar tudo de qualquer um deles. Também é outra exceção. Ou também se o devedor se tornou insolvente ou falido. Que bens livres que eu vou indicar dele? Não tem nenhum, né? Se o devedor não tem bens, eu como fiador vou pagar. E pior, não vou conseguir me ressarcir depois. Então, o fiador tem que acompanhar a evolução do contrato e a evolução patrimonial do devedor para agir, não pode ficar ali parado achando que vai tudo funcionar normalmente quando vai ver tu tem uma enorme de uma dívida que cai em cima de tudo. Tem um outro item aqui que é o benefício de divisão. O benefício de divisão surge quando nós temos uma cofiança. Cofiança. Não é confiança, é cofiança. Ou seja, tem mais de um fiador. Cofiança. A regra é, em havendo mais de um devedor, mais de um fiador, eles são solidários. Ou seja, eu posso cobrar tudo de qualquer um deles. Claro que depois, entre até os fiadores, eles podem se acertar, enfim, se o devedor não tem patrimônio. Artigo 829 do Código Civil. Na medida em que o benefício de ordem ele já é automático, está na lei, para eu afastar ele, eu tenho que botar alguma coisa lá no contrato que retire ele. Fiador é solidário. Ou que aconteça algo do tipo o devedor não ter patrimônio. Aqui o benefício de divisão ele é a exceção, ou seja, o benefício de divisão, para existir, ele tem que constar do contrato. Você tem mais de um fiador, e aí você quer o benefício da divisão, aí você tem que escrever uma cláusula dizendo que vale o benefício da divisão. E uma vez tendo a previsão do benefício da divisão no contrato, o que vai acontecer? A obrigação se torna divisível entre os fiadores.
Ah, tem 4, cada um responde 25%, ou faz lá, um responde 10, outro 20, outro 30, conforme estipularem no negócio. Mas pelo menos o fiador não assume toda a bronca sozinho. Ok aqui? Um outro item. Fiança não admite interpretação extensiva. Ainda bem. Artigo 819 do Código Civil. Fiança não admite interpretação extensiva. Como a fiança é um contrato benéfico, porque ele é unilateral e gratuito, o fiador não recebe nada para estar ali, diz o artigo 114 do Código Civil que ela tem que ser interpretada de forma restrita. Não posso presumir ampliações, eu tenho que restringir complicações para o fiador. Então, por exemplo, eu não vou presumir que o fiador assumiu as dívidas que ocorressem mesmo após a morte dele. Com a morte dele, o que vier depois já não implicaria o espólio do fiador morto. Eu não vou presumir que estaria implicado também, salvo se isso estivesse lá no contrato. A Marilés pergunta para fazer a cobrança dos fiadores só através de cobrança judicial. Não. Cobrança judicial a gente usa quando os outros meios não funcionam. Não. Você pede ele para ele pagar, ou tenta um SPC, Serasa, ou uma cobrança amigável. Né? Se ele não funcionar, você tem que usar o aparelho estatal, que aí vai promover penhora e outras coisas, vai retirar patrimônio, né, desse devedor. Mas você pode cobrar ele amigavelmente, né? Aí depende de como ele vai reagir, né? Se ele não se mostrar muito a fim de pagar, vai ter que ser na judicial, né? Agora, dentro desse tópico, que ela não admite interpretação extensiva, está no pacote do fiador, faz parte. Artigo 822 do Código Civil. Ele tem que pagar multas, juros, correção monetária, honorários de advogado. Tudo aquilo que o devedor pagaria como decorrências naturais do inadimplemento. Isso atrai para ele também. Então, quer dizer, se ele não quiser pagar esses elementos, aí teria que estar no contrato que ele não paga esses acréscimos aí. Do contrário, faz parte do pacote dele, sem ser necessariamente uma interpretação extensiva. Tem ainda um outro item aqui que diz: a fiança só vale até o limite da obrigação afiançada. Artigo 823 do Código Civil. A fiança só vale até o limite da obrigação afiançada. O que significa isso? O fiador ele não pode ser obrigado a pagar também eventual dano moral que o credor diz ter sofrido. Ah, por causa do atraso do adimplemento, eu também sofri, que era um dano moral. Esse dano moral tu cobra do devedor, mas não do fiador. Não faz parte do pacote dele, não é elemento inerente à dívida fiançada. Um outro item aqui.
diz que a fiança pode ser fornecida sem o consentimento do devedor. Interessante isso. A fiança pode ser fornecida sem o consentimento do devedor. Ou seja, eu não preciso consultar o devedor para escolher quem vai ser meu fiador. Artigo 820 do Código Civil. É um contrato entre fiador e credor. Aí o devedor fica bravo, mas o fiador que tu acabou escolhendo é meu pai. Aí ele aceitou. Mas tu tinha que ter me consultado. Aí até vem uma indagação, né, num cenário desse. Será que não teria sido abusivo do fiador ter pego o pai? Porque uma vez que ele se torne devedor, você estremece a relação familiar, né? Tinha uma decisão lá da década de 60, lá do Código, eu acho que era da década de 60, do Tribunal Constitucional Alemão, que seria o nosso STF, mas um STF bem mais sedimentado, né? Uma outra história, né? Para não fazer comparações, uma outra história bonita. E que eles julgaram inconstitucional porque afetava a dignidade da pessoa humana, empréstimos que jovens pegaram para, enfim, poder custear aí estudos, e o banco exigia como fiador familiares. E aí o Tribunal Constitucional Federal Alemão entendeu que isso acabava gerando problemas na relação familiar, uma vez que houvesse inadimplência, né? E ia desestruturando, né, esses vínculos, né, de certa forma. Então, que a postura do banco afetava a dignidade da pessoa humana. E aí anularam lá esses contratos. Isso na década de 60. Então, aí também fica isso. Será que o fiador tem liberdade de pegar realmente o que ele quiser? Pela lei, sim, né? Talvez algum caso concreto e bem trabalhado pudesse afastar essa perspectiva. Um outro item aqui diz respeito à recusa de fiador. Artigo 825 do Código Civil. Claro que o credor não pode simplesmente recusar por recusar. Eu não quero porque eu não quero. Ele tem que dar motivos. Ali na lei está dizendo, olha, por que você pode recusar? Bom, o fiador tem que ser uma pessoa idônea, né? Não vai me trazer um sujeito aí com inscrição no SPC e no Serasa. Não que alguém no SPC e no Serasa seja uma pessoa inidônea, seja um mau caráter, né? Se for pegar aí o que tem de brasileiro que foi parar lá por motivos fora do controle, né? E todo mundo está sujeito a isso. Mas, claro, eu digo assim, não é idônea do ponto de vista patrimonial. Um sujeito que está com inscrições negativas, eu, como credor, já vejo algum risco aí de conseguir achar patrimônio que eu possa executar, né? Então, uma pessoa idônea, no mínimo patrimonialmente, com bens no mesmo município, né? Não adianta o sujeito me dizer, eu tenho um pedaço de campo lá no interior do Amazonas. Para chegar lá, dependendo só de barco, olha o custo que eu vou ter, né, morando aqui no sul. Teria que ser uma dívida enorme. E olha lá. Um outro item diz respeito à substituição de fiador. Substituição de fiador. Artigo 826 do Código Civil. O credor pode exigir, né, que seja substituído o fiador se o fiador se torna insolvente ou incapaz. São dois fatores dificultantes. Incapaz, ele não vai poder assumir mais dívida nenhuma.
e insolvente, eu não vou encontrar patrimônio com ele. Então, eu não quero problemas no futuro. Então, olha, me traz outro, senão nós vamos acabar por aí o nosso contrato. Artigo 826 do Código Civil. Existe ainda mais uma figura aqui. Chamada de abonador. O abonador, ele faz surgir, não está na lei isso, mas é uma estrutura utilizada também, faz surgir a subfiança. O credor pode exigir um abonador. Além de um fiador, eu quero que tu me traga um abonador. O credor. Ah, mas para quê? A missão do abonador é o quê? É pagar a dívida se o fiador se tornar insolvente. Então, ele só é acionado se o fiador vira insolvente. Então, ele é um sujeito que garante a solvência do fiador. E, por último também, tem uma outra figura chamada de retrofiança. Para que serve isso? Na retrofiança, o fiador exige do devedor ou do próprio credor um outro fiador. Alguém que nós chamaríamos de retrofiador. Ah, mas para que isso? É um indivíduo para o qual o fiador que pagar a dívida vai se voltar para com ele se ressarcir. Quer dizer, esse devedor aqui não tem bens. A renda dele eu não posso penhorar. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou virar saco de pancada. Se o credor cobrar de mim, eu não vou achar nada com esse devedor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um retrofiador. Pode ser que o credor me indique, pode ser que o devedor me indique, eu faço um contrato de retrofiança, que é um sujeito com o qual eu vou me ressarcir se eu pagar a dívida do devedor. Também é possível montar esse tipo de estrutura aí. Dúvidas aqui, gente? Alguém tem alguma Professor, eu dúvida? tenho uma dúvida. Sim. Pode existir alguma implicação, por exemplo, na relação entre o devedor e o fiador, por exemplo, pai e filho. Na sucessão, por exemplo, o devedor ele ficou devendo lá um tempo e os pais foram pagando o aluguel dele, né? Ficaram pagando, sei lá, 2, 3 anos e os pais falecem. Isso daí pode ser cobrado depois do devedor pelos outros irmãos? Pode, claro. Claro, pode ser cobrado, sim. É quase como ele estivesse ganhando uma antecipação de herança, basicamente. Isso vai ser posto na conta depois. Okay. Não há dúvida. A Marilés pergunta, o fiador pode pedir um seguro-fiança? O seguro-fiança ele serve para ressarcir o credor. Não existe seguro-fiança para ressarcir o fiador. Pelo menos não sei se existe alguma modalidade de seguro-fiança que cobrisse também a perspectiva de ressarcir o fiador. Seria uma alternativa diferente numa proposta de seguro, mas eu não sei se é tão aberto assim. Pode perguntar. Uma pergunta assim, não sei se o senhor já falou antes, tipo,
Quanto tempo dá para esperar, assim, para acionar o fiador? Tipo, esperar a pessoa ficar 6 meses sem pagar e daí eu aí acionar? Como é que é? Ah, pois é, em princípio, sim. Tá? Porque, em princípio, tu terias o prazo para ir atrás do fiador, que é o prazo prescricional da dívida, né? Quanto tempo tu tem para demandar o devedor, é o mesmo tempo que tu vai ter para demandar o fiador. Mas aí pode vir um debate que eu acharia interessante construir, que é uma figura que vem do direito americano, to mitigate the loss. Isso aqui. Dever de reduzir seu próprio prejuízo. Poderia questionar o credor, né, no sentido de que ele deveria agir, né, o quanto antes ali para pelo menos interpelar o devedor, especialmente no que diz respeito ao despejo, né? Porque enquanto mais ele está na casa, mais o aluguel vai correndo. Então, pelo menos a parte do despejo, ele deveria agir para tirar o sujeito e não esperar que o fiador faça isso e ainda entre com despejo contra o devedor. Então, nisso ele estaria reduzindo o seu prejuízo e também por consequência do fiador. O que se criou até ali é do fiador, mas pensar que o locador, por exemplo, possa ficar em berço esplêndido 1 ou 2 anos, sabendo que o devedor não paga o aluguel, porque a dívida vai se avolumando e depois ele vai depedrar o fiador economicamente. Eu já vi Então, tem até o essa... prazo prescricional, mas o ideal é fazer o quanto antes. Eu faria o quanto antes, porque se eu fosse defender o fiador, eu tentaria que essa teoria pode ser que não seja algo tão assim factível, tão fácil de ser aceito, mas uma boa narrativa aqui, né, invocando boa-fé objetiva também, né? Não é porque o fiador está ali para garantir uma dívida que a gente pode menosprezar o sujeito e deixar ele, né, ser espolhado, basicamente, por causa disso. Ele Então, o ideal entrou... também é o fiador entrar o mais rápido possível. 2, 3 meses de inadimplência, por exemplo, já pedir despejo. E quem sabe até daqui a pouco um outro argumento é dizer, olha, ele estava inadimplente e tu não me avisou. Eu nem sabia que ele estava. Então, quer dizer, se aproveitou do prejuízo do outro para tirar vantagem em cima do fiador. Sim. Pela lei não tem essas as estruturas, né? Mas aí você pode construir interpretando aí a Tem boa-fé muita ação disso, objetiva, né? tem muitos casos, tipo, do fiador pedir o despejo de quem está devendo? Olha, de fiador pedir o despejo, eu não sei. Não sei te dizer se isso é muito comum. Eu sei que eu já tive que fazer. Bem desesperante, assim, a situação do fiador. E que ele entrou, inclusive, para ajudar uma pessoa, nem era amigo, nem era parente, para ajudar de forma altruística mesmo, e o sujeito esnobou ele. Né? Isso que deixou ainda mais triste ainda a coisa, né? Mas é da vida, né? A vida é cheia de surpresas para bem ou para mal. Né? Alguma dúvida mais, gente? Amanhã a gente vai ver ainda da fiança a questão do bem de família, que o STJ aí tem ajudado a tornar um setor bem confuso. Pode Tem perguntar. problema se perguntar alguma coisa de uma aula passada, só para relembrar? Não. Sobre a ação renovatória. Quem quer entrar com a ação, tipo, quem está alocando o local, tem que entrar antes do fim do prazo do contrato? Não me lembro. Tem que entrar 6 meses antes do término do contrato. Tá, mas daí, tipo, vamos supor que a pessoa que aluga, tipo, diz que vai renovar e tudo, daí chega na hora e pá, daí, tipo... Aí é azar do locatário. Esses dizeres dele não interrompem o prazo. O ideal seria deixar algo escrito já daí, tipo, já ir renovando antes mesmo do fim. Já faz um novo contrato, ou se o sujeito ali, né, não cede, aí tu entra com a ação.
Antes Mas não de dá para deixar. entrar direto mesmo, tipo, sem conversar com quem te aluga. Olha, o risco de tu entrar direto é o juiz talvez dizer que falta interesse de agir, né? De repente manda um WhatsApp só dizendo, eu quero renovar, né? Vamos fazer aqui um novo contrato, não tem, ingressa em juízo. Se tu consegue provar depois que o locador disse que ia renovar, daí... Não, isso aí não tem efeito nenhum. O que é importante é, vamos renovar até o dia tal, passou o dia tal, o cara não fez nada, pode entrar em juízo, porque ele não vai fazer mesmo. O ideal, então, é já montar um contrato novo antes mesmo do fim. Antes, exatamente. Já deixar isso aí já assinado, tudo direitinho, porque daí acabou um e emendou o outro. Um ano antes já ir metendo um novo. Antes do prazo acabar. Até no máximo 6 meses antes. Até 6 meses antes já deixa o segundo contrato ali pronto e assinado, que aí só vai. E aí, obrigado. Nada. Alguma dúvida mais, gente? Sem dúvidas, então. Amanhã temos nosso segundo encontro da semana. Boa noite, Sam. Valeu. Boa Boa noite, noite, então, para professor. todos. Boa noite. Valeu.